Boa noite a todos. Meu nome é Gustavo Ferreira. Hoje é dia 30 de março de 2020. Hoje nós vamos apresentar aqui o transplante hepático na situação do Covid-19 no Brasil. É com muito prazer que eu convido o presidente da BDO, professor Huygens Garcia, para se apresentar conosco aqui. Boa noite, professor Huygens. Por favor, pode se apresentar. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui reunido com profissionais altamente qualificados e também com toda a comunidade transplantadora. A BDO tem se preocupado muito com a situação atual dos transplantes de órgãos no país e temos conversado diariamente com diversos chefes de transplantes, principalmente devido à preocupação da diminuição importante do número de transplantes de órgãos e, consequentemente, da doação também, claro, nos últimos 15 dias, na segunda quinzena desse mês. Lembrando, em 2019, nós fizemos 2.224 transplantes de fígado. Se nós dividimos por 12 meses, 185 transplantes por mês. À medida que esses transplantes caem, claramente vai afetar muito a sobrevida dos nossos pacientes. Os pacientes cirróticos com MELD elevado têm alta mortalidade em fila, então isso vai acarretar um grande problema para a nossa sociedade. Então, essa live tem a função realmente de confraternização, de discussão ampla, democrática com todos, para nós conhecermos as realidades regionais de cada estado, de cada serviço e, de alguma forma, poder colaborar. Muito obrigado, professor Huygens. É exatamente o espírito da BDO, que a gente consiga manter a atividade de transplante ativa, ajudando os nossos pacientes. E é com imenso prazer também que eu convido agora a professora Ilka Boim, da Unicamp, do estado de São Paulo, a se apresentar nessa noite aqui conosco. Boa noite, Ilka. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Com grata satisfação que eu estou aqui para auxiliar no que for possível, para responder o que for possível, também tirar minhas dúvidas quando necessário, porque o importante para a gente agora é manter a atividade transplantadora, vendo o risco, vendo o benefício para cada doente, e sabendo que nós temos uma disparidade nacional, onde há várias UTIs compartilhadas, há várias UTIs separadas, há vários doadores em UTIs compartilhados e outros não. Então, são pontos bem interessantes para a gente trabalhar hoje à noite, com todos vocês. Muito obrigado, professora Ilka. É um prazer tê-la aqui conosco essa noite. Só para já posicionar os nossos participantes hoje aqui, já temos 60 pessoas dentro da nossa sala, várias delas conhecidos nossos aqui, já dando boa noite a todos. Doutor Américo, doutor Aguinaldo de São Paulo, de Belo Horizonte, doutor Glaucio aqui de Juiz de Fora, doutor Amar de Belo Horizonte, vários colegas já estão aqui conosco, já na sala, para que a gente possa discutir o nosso assunto. Convido agora também o professor Luiz Carneiro, da USP de São Paulo, a participar da nossa live hoje aqui à noite. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, é uma honra estar aqui nesse seminário aqui para a gente discutir o futuro do transplante, neste momento em que nós aqui em São Paulo estamos no epicentro da crise, uma situação bastante complexa, e acho que essa discussão vai ser bastante útil para que a gente possa achar um caminho, e nós vamos talvez ter que muitas vezes discutir, porque as medidas que a gente tem visto variam muito, e nós vamos ter que ir fazendo um rumo de acordo com essa crise, que ninguém sabe o destino, ninguém sabe onde nós vamos chegar. Então, mas neste momento vamos discutir as ideias, não quer dizer nada que amanhã ou depois a gente tenha que refazer esse roteiro. Então, eu espero que seja bem ampla a discussão, bem rápida nas respostas e nas perguntas, para que a gente possa diluir muita dúvida e aprender também bastante de acordo com cada região do país. Perfeito, professor. O espírito é exatamente esse. E agora eu convido o Júlio César, professor Júlio César, do Paraná, a participar conosco aqui também da live, contribuindo com a sua experiência na área do transplante hepático. Boa noite, professor. Boa noite a todos, boa noite, Gustavo. Obrigado pelo convite. Obviamente, nós estamos num momento inédito, momento sem precedentes na sua magnitude, que está afetando a vida de todos, não só nos transplantes, mas em todos os aspectos da vida nós estamos sendo afetados. Eu vou aqui tentar compartilhar um pouco da nossa experiência. Nós atuamos
no Hospital de Clínicas, na Universidade Federal do Paraná, e no Hospital Santa Isabel, em Blumenau. São 2 estados do Sul que têm a sua característica demográfica aí nessa epidemiologia do coronavírus, e tentar aprender também com os participantes desse fórum. Muito obrigado, Júlio César. É um prazer estar aqui com você essa noite. Eu convido a todos agora, o professor Huygens separou um material para a gente iniciar essa apresentação aqui, e já temos até perguntas aqui dos nossos colegas aqui no grupo, mas assim que a gente terminar essa apresentação, a gente vai começar a discutir efetivamente as dúvidas e dividir das dores pessoais de cada um. Então, Huygens, você já está preparado para começar? Pronto. Vai ser bem rápido, é mais para introduzir esse tema e fomentar a discussão. Para entender como o professor Carneiro falou, as recomendações são muito dinâmicas, né? Alguma, provavelmente, daqui a 2, 3 dias, a gente já pode mudar as recomendações. Então, só para mostrando que na última recomendação da BTO, que foi circulada dia 23 de 3, ou seja, uma semana atrás, a ideia é que os transplantes de fígado, coração, pulmão salvam a vida da maioria dos pacientes, que são transplantados falecerão em semanas ou meses. Os transplantes renais também deviam ser mantidos, porque o Brasil realiza mais de 6 mil por ano. Então, provavelmente, acumularia muitos pacientes incendiários, com risco de aquisição de doenças virais pelo aglomerado, pelos transportes. Então, há uma tendência a manter esses transplantes dentro do possível e, claro, também mantendo a captação de órgãos de acordo com as regras da última recomendação da Comissão de Infecção e Transplantes da BTO, que foi amplamente distribuída entre a comunidade transplantadora. Próximo, Gustavo. Logo em seguida, o Ministério da Saúde, não é esse. Logo em seguida, o Ministério, da Saúde também, alguns dias depois. Isso aqui é bem resumido. O aspecto que ele falou em relação à captação é para evitar a busca presencial na captação de órgãos, ou seja, para que os profissionais das CIDOTs, das centrais, tivessem menos contato, ou menos risco profissional de adquirir o vírus, e que o doador, sem suspeita clínica ou epidemiológica, uma história clínica bem correta, deveria, a critério da equipe, ser submetido à captação e ao transplante, baseado principalmente na necessidade, na urgência do paciente. Claro, no fígado fica muito mais fácil, porque muitos pacientes que estão na fila não têm outra forma de tratamento do que o transplante do fígado. E no final, é o que nós fazemos hoje, a maioria dos centros, sempre avaliando o risco-benefício, conversando bem com os pacientes e com os familiares. Próximo. Então, o que é que nós vimos? Hoje eu tive a oportunidade de conversar com vários serviços no país, e o que a gente viu que, após 15 de março, houve uma diminuição importante do número de transplantes de fígado. Quais seriam as causas prováveis? Primeiro, essa ausência de busca presencial por potencial doador nas UTIs, eu acho um fator importante, porque nós, no Ceará, nós temos um bom nível de captação, 23, 24 por milhão de habitantes, nós passamos aqui, 15 dias, só tivemos um transplante antes de ontem, porque não teve doador com protocolo fechado. Havia também os riscos para profissionais de saúde envolvidos, que isso talvez tenha diminuído a abertura de protocolo de morte encefálica. Tem um aspecto também de sempre que a UTI tivesse caso, doadores ao lado de pacientes suspeitos de Covid, claro que havia de saída uma não aceitação desses doadores, e ainda também o risco de infecção do receptor, que ainda é desconhecido, muitas pessoas ficam muito preocupadas, o que aconteceria com os imunossuprimidos se eles tivessem o contato, adquirissem a doença, tanto no pós-operatório precoce como no pós-operatório tardio. A literatura é muito escassa dessas informações. Próximo. E a gente viu também, conversamos com colegas de outros países, por exemplo, no King's College com Ayrton, eu falei com ele pessoalmente há 2 dias atrás, ele disse que lá houve uma diminuição muito grande na doação, e o motivo principal que ele encontrou foi que os leitos de UTI que seriam ofertados para os doadores não estão sendo mais, estão sendo ofertados para os pacientes portadores de Covid. Então, isso teve um impacto. Eles também agora estão sendo mais seletivos em relação à idade, em relação ao doador com o coração parado, principalmente devido à escassez de leitos de UTI. O Rodrigo Giano, que faz parte do nosso grupo aí do WhatsApp, ele tem mostrado também a mesma preocupação, que nessa quinzena houve uma redução de pelo menos 50% ou mais do número de doações. Conversamos também com o Fabiano Perdigão, que é um brasileiro tatuante no Grande Hospital de Paris, que mostrou também em Paris, na segunda quinzena, na França, uma diminuição importante da doação de órgãos. Próximo.
Então, eu acho que esse artigo foi o primeiro que apareceu agora na literatura numa casuística maior, né? O que é que acontece? Esse é um medo de toda a comunidade transplantadora. Teoricamente, os pacientes transplantados, como tomam imunossupressores, é um grupo de alto risco com complicações graves da infecção por Covid. A gente sabe que medicina é observação clínica, né? Então, esses autores fazem um levantamento, é o trabalho do grande hospital da Lombardia, de Bérgamo, que eles mostraram que todas as coronaviroses, começando por MERS, com a seguinte, não tem relato de doentes transplantados com complicações graves. E eles mostraram, inclusive, que em 200 pacientes transplantados de fígado, nesse período, que comprovadamente tiveram a sorologia, o PCR positivo, esses pacientes não desenvolveram complicações respiratórias importantes. Não teve nenhum óbito nesse grupo. Então, eles até interrogam se um dos problemas da lesão pulmonar será uma lesão imunoreativa, ou seja, esses pacientes, por serem imunocomprometidos, não teriam essa lesão pulmonar. Isso, claro, é interrogação, mas esses autores concordam no final que, mesmo dentro do surto das coronaviroses, não se justifica você postergar transplantes que estão envolvidos, como os transplantes de órgãos sólidos, principalmente, claro, fígado, coração e pulmão, que não tem outra alternativa terapêutica. O nosso saiu da tela novamente, Gustavo. Vê se você consegue assistir. Ok. E é interessante, eu coloquei também agora, até o Gustavo me enviou, uma recomendação, acho que a primeira recomendação da sociedade, uma recomendação da Sociedade Espanhola de Transplante Hepático. Nós sabemos que os grupos de Barcelona, da Espanha de modo geral, sempre estudam muito a hepatologia, muitas regras são definidas por eles. Eles já mostraram agora uma recomendação de tratar o paciente transplantado de fígado com suspeita de Covid, começar a tratar imediatamente, polir o PCR, começar a tratar, avaliando, claro, o ECG, usando o esquema de hidroxicloroquina e azitromicina, mantendo por um período de 5 a 10 dias. Eu acho que é uma primeira recomendação que eu conheço agora oficial de uma sociedade médica espanhola. É um caso a se pensar nesse grupo de pacientes que adquiriram a doença, mesmo no seu estado precoce, ou mesmo no seu estado não grave. Outro aspecto que a gente tem decidido, nós fazemos parte da Câmara Nacional de Transplantes, como a Ilka, que está aqui, o professor Carneiro, o Agnaldo, que está no nosso escudo também, ele participa também, até por sugestão do Técio Genzini. Hoje se decidiu, acho que vai passar já, o Ministério vai apresentar uma nota técnica para aumentar o prazo dos exames de imagem dos pacientes listados para transplante. Por exemplo, o carcinoma hepatocelular, em que uma tomografia tem uma validade de 6 meses, estenderia por mais 3 meses. Teria 9 meses de validade, e depois poderia haver uma reavaliação. E no caso do score MELD, por exemplo, do score 19 a 25, ele só vale 30 dias, passaria a ter uma validade de 60 dias, e o MELD que é 25, passaria a ter uma validade de 30 dias. Isso é importante porque evitaria a corrida dos pacientes aos laboratórios, aglomerações, e dessa forma proteger os pacientes sem prejuízo na fila de espera. Então, creio que isso aí deve ser publicado como nota técnica nos próximos dias. Eu acho que isso aqui tranquiliza mais um pouco os pacientes e também as equipes. Próximo. E para concluir, eu acho que aqui é o principal foco da discussão, que é o interesse de todos nós. Já foi provado aqui, é discutido, que mesmo os países que estão com surtos importantes nessa pandemia, de alguma forma temos que manter as captações de órgãos para poder fazer os transplantes. Então, a primeira interrogação, será que já está na hora de pensarmos em testes para todos os doadores? Eu sei que são realidades diferentes, certamente em muitas regiões em que não há transmissão comunitária, não haveria necessidade, bastaria uma história clínica e epidemiológica bem feita. Mas estados como São Paulo, até mesmo como Ceará, que já tem transmissão comunitária, é o próximo passo que, na minha concepção, que nós temos que seguir, até para tranquilizar mais as equipes transplantadoras e os receptores também. E por último, ainda como que nós temos que, aqui a discussão é essa, manter a nossa atividade transplantadora dentro do possível e no tempo ainda que for possível. Ninguém vai saber o que vai acontecer daqui a 2, 3, 4 semanas, mas eu creio que no momento é possível ainda manter essa atividade transplantadora em vários centros do nosso país. Muito obrigado, professor Wilson. A gente já está com quase 100 pessoas aqui na nossa sala. E já vou iniciar aqui, várias pessoas aqui já conosco. A Luciana Haddad está conosco também na sala, já deu boa noite a todo mundo aqui. O Lúcio Pacheco está conosco aqui via WhatsApp, ele vai mandar as perguntas pelo WhatsApp. E aí, Ivelise já faz a primeira pergunta. Apesar da grande queda de doação, qual o critério de aceitação de doador e receptor adotado pelas equipes que estão mantendo ativas no país? Aí eu vou pedir para a gente começar, professora Ilka,
poderia participar um pouquinho como está a situação aí em Campinas? Uma das coisas que ficou acertado, né, seguindo também a portaria que foi mandada, a 5/20, que foi mandada pelo Ministério, né, que os doadores que são sabidamente Covid positivo, para descartar. Os doadores que são suspeitos, né, para serem avaliados. Aqueles que não têm, a minha opinião é, mesmo seguindo a portaria, se você está numa cidade, que você não tem caso, que você tem um doador e que nunca houve caso reportado, esse doador perfeitamente dá para ser utilizado, né? O grande problema é aquele doador que está com suspeita clínica epidemiológica ou está do lado de outro doador. Então, você tem que pesar, aí vem risco-benefício, né? Não é uma regra casada para todos, porque você vai pesar o risco-benefício. Tem uma parte, por exemplo, de pessoas que acham que esse doador de risco deve ser usado para um paciente com MELD mais baixo. Você tem uma outra ala que acha que esse paciente que é doador de risco deve ser usado com um paciente com MELD mais alto. Mas eu acho que aí existe um corte que é não usar para pacientes acima de 70 anos. O receptor não pode ser idoso. Eu acho que esse é um dos cortes que a gente tem que aprender a fazer nesse momento, né? E eu acho que analisar, a sua UTI é uma UTI separada? Está fora do prédio, está fora de pacientes que são Covid, a sua UTI é compartilhada, então esse risco-benefício é o famoso caso a caso. Perfeito. Carneiro, como é que está a situação aí em São Paulo? Alguma particularidade diferente da professora Ilka, por gentileza? A mesma filosofia de tratamento. Nós estamos transplantando receptores com MELD mais alto, acima de 20. Se o doente tiver patologia que seja postergável, que a gente possa deixar o transplante para depois, tem evitado transplantar, se bem que nós fizemos poucos transplantes, e nós seguimos os mesmos conceitos. No nosso hospital, lá, o Instituto Central, que é o nosso hospital, que foi reservado agora, onde nós estávamos alocados para ser exclusivamente do Covid, e nós mudamos para a estrutura do INCOR. Hoje já fizemos um transplante no INCOR. Então, em função dessa característica da gente ter UTI, um hospital livre de Covid, ao menos por enquanto, nós vamos manter o programa ativo dentro dessa filosofia que a professora Ilka acabou de mostrar. Perfeito, professor. Júlio César, o César Ferrari está perguntando aqui, quais exames vocês julgam necessários para realizarmos nos doadores e receptores? Eu acho que a questão dos receptores, acho que já foi abordado aí, até a prorrogação dos exames para aqueles portadores de neoplasia, né, e os MELDs mais elevados, esses pacientes estariam em casa. Mas eu acho que são os exames que normalmente nós fazemos, né? Nós não temos, além do... O PCR é um exame que demora muito tempo. Nós temos, eu sei de casos de pacientes que estão esperando há 5 dias o PCR para saber se ele é ou não positivo para o Covid, e a gente ainda não tem a resposta, né? Talvez com esses testes imunológicos, mas que também a gente tem que levar em consideração a janela imunológica. Então, a gente fica ainda sem um exame laboratorial, né, que possa nos dar segurança, tanto no receptor quanto no doador, né? Então, a gente tem levado em consideração a epidemiologia e, como o professor Carneiro e a professora Ilka colocaram, a questão do risco, MELD, né, e o benefício para o paciente. Então, MELDs mais altos e pacientes com doadores melhores, é por aí. Mas ainda, infelizmente, nós não temos à disposição exames rápidos para identificar aquela população doador de risco ou receptor que possa ser positivo. Perfeito. Muito obrigado. A gente está aqui também com várias pessoas já fazendo a pergunta. Eu vou fazer uma pergunta aqui do WhatsApp que o Lúcio acabou de me mandar. E ele pergunta o seguinte: esta semana foi ofertado um doador de 37 anos em CTI com outros pacientes coronavírus positivo. Este doador tinha TC de tórax tipo de Covid, mas um PCR negativo.
Ele recusou, mas ele queria a opinião aí de todos. O que você acha, professor William? O que você faria nesse caso aí? Então, eu acho assim, na dúvida não é para aceitar, porque é uma patologia que pode ser muito grave para o receptor. Eu acho que você tem, nesse caso do Lúcio, só em o paciente estar num ambiente COVID positivo, eu não aceitaria. E a gente sabe que mesmo o PCR pode ser no focolhido antes do segundo dia, se for no primeiro dia, pode ter algum falso negativo, eu não usaria. Eu acho assim, a minha concepção hoje é o seguinte: doador suspeito, epidemiologicamente, ou no mesmo ambiente que o outro paciente, eu acho que você não deve aceitar. Perfeito. Professor Carneiro, alguma colocação diferente com relação a esse caso do Lúcio, lá do Rio de Janeiro? Não, basicamente é a mesma, né? Talvez a gente possa, se tivesse um teste rápido, fazer uma melhor seleção. Mas, a não ser que eu tivesse uma fulminante, uma situação dramática, que eu precisasse do órgão, e aí, com o consentimento dos familiares, de que a gente partilharia essa decisão com os familiares e eles assinariam um termo de compromisso dizendo que aceita. Eu não sei se é uma hipótese, mas podemos ter uma fulminante com uma paciente piorando muito, e nesse caso de dúvida, eu teria a tendência de aceitar, desde que uma decisão partilhada com a família. Claro. Perfeito. A Raquel Stutt está aqui com a gente também. Ela está dando boa noite aqui para a gente. E a Ivelisse pergunta de novo: como está a oferta nacional? Fizemos um transplante com doador de Aracaju nesse período e as ofertas caíram muito. Eu acho que o professor William está mais por dentro desses números, que conversou mais recentemente aí com o pessoal aí do Ceará e com a Daniela. Como é que está a doação? Realmente a doação caiu. Então, pelo que eu entendi, os únicos estados que estão mantendo um bom número de captações de órgãos são Santa Catarina e Paraná. Rio Grande do Sul caiu também. Então, são esses estados que têm mantido um número de captações maiores. Não sei se o aproveitamento dos enxertos estão proporcionais, mas em relação a isso, mas os outros estados, com quem eu conversei, Rio Grande do Sul, por exemplo, Minas Gerais, São Paulo, já foi falado aqui, né? O Ceará, Pernambuco, também falei com o professor Cláudio Lacerda, houve uma diminuição importante do número de doadores. Isso também, claro, no número de ofertas, né? O problema é que as ofertas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por questão logística, né, respondendo a Ivelisse, fica muito difícil vir para o Nordeste, é muito mais fácil ir para Brasília e para São Paulo. Conversei também com o André Watanabe, hoje ele disse que fez 7 transplantes esse mês, e recebendo filhos de Goiás e de Santa Catarina. Agora, há pouco tempo, quer dizer, uma oferta, um número razoável, nesse contexto de oferta de órgãos à distância. Perfeito. A gente tem aqui também a América Carolina Brandão de Mello perguntando: doadores sem suspeita clínica, mas oriundos de UTI, onde tem casos suspeitos ou confirmados, estão sendo validados? O Júlio César, o que você tem feito aí com esses casos? Eu acho que o professor Carneiro até colocou, né, no exemplo que o Lúcio nos perguntou aí, né? Então, se eu tenho um doador jovem que não tinha um histórico de pneumologia, vindo de uma região de alta incidência do vírus, né? E eu tenho ali um paciente que não está em casa, mas está hospitalizado, tratando de uma complicação MELD alto, eu acho que nessa situação fica difícil a gente dizer não, né? Sempre com o consentimento e compartilhando essa decisão, como o professor Carneiro bem colocou, com a família, né? Mas eu acho que até esse trabalho que o professor Winges colocou no início, aí, da imunossupressão, até como um fator de proteção para o vírus, só que a gente também não sabe, transplantando, o que vai acontecer. Tá? Tudo é novidade. Mas um paciente que está internado com uma complicação grave, que tem um MELD alto no momento do transplante, não no momento da inscrição, mas no momento do doador, fica difícil você dizer para esse paciente, né? Eu acho que até trabalha contra toda a campanha de doação que nós estamos fazendo, né? Então, de repente, familiar, a gente quer doar. A gente imagina que as UTIs tenham um certo cuidado no que diz respeito a isolamento no tratamento de um paciente com o vírus, para não ter infecção cruzada com os demais pacientes. Mas o que eu tenho visto, a vida nas UTIs aqui, elas continuam igual. Quer dizer, os pacientes estão entrando, estão saindo, e enfim, né, não chegou um ponto ainda de a gente ter as coisas
totalmente isoladas, pelo menos na nossa região. Perfeito, perfeito. Agora tem uma pergunta muito interessante aqui, que eu gostaria que todos os 4 respondessem. A gente poderia ir na ordem aqui, professora Ilka, depois professor Carneiro, e depois Júlio e professor Huygens, que é o seguinte: o Márcio Dias de Almeida, qual o protocolo de tratamento medicamentoso do Covid-19 nas equipes transplantadoras de vocês? O que cada um, como cada um se preparou assim que apareceu o primeiro caso, né? Professora Ilka, poderia iniciar, por gentileza? O protocolo nosso foi feito pela professora Raquel Stuck, né? E o paciente tendo sintoma, a cloroquina mais azotilprina. Professor Carneiro? Nós estamos conversando com a comissão aqui de infecção nossa, porque o esquema da cloroquina e azotilprina, o HC ainda não definiu como um esquema definitivo, porque na Alemanha os doentes têm sido tratados com resultados muito baixos sem o uso deles. Mas se eu puder usar, num doente que tem história de região endêmica, por exemplo, e que tenha compartilhado UTI, eu tenderia a usar esse esquema que a professora Ilka falou, da cloroquina mais a azitromicina por 5 a 7 dias e depois seguir o tratamento normal. Existe outra preocupação e os trabalhos dizendo que o everolimo poderia também ter uma ação protetora nesses pacientes por ação antiviral. Então, eu gostaria também de talvez colocar isso em discussão aí depois para ver o que se consenso para a gente seguir depois, porque o everolimo tem uma recomendação de bula que a gente não pode usar ab initio, mas depois talvez a gente possa usar o everolimo como base também para tentar evitar a exposição desses doentes, ao menos na fase precoce. Muito interessante essa colocação do everolimo, professor Carneiro. E o Huygens, qual que é o seu protocolo aí no Ceará? Perfeito. Eu acho que o nosso protocolo vai ser agora baseado nesse protocolo espanhol, que eu achei muito interessante agora, que já é referenciado por uma sociedade muito forte em transplantes, justamente com cloroquina e azitromicina. Nós não escrevemos ainda, mas eu acho que é uma tendência, e respondendo ao professor Carneiro, nesse protocolo, professor Carneiro, eles recomendam à sociedade espanhola suspender o everolimo ou o micofenonato e manter o inibidor de calcineurina, pensar em reduzir nos casos leves a moderados. Somente nos casos mais graves é que eles mandam suspender o inibidor de calcineurina. Então, nessa recomendação da Sociedade Espanhola, eles pedem para suspender o everolimo ou o Mifortic, no caso do micofenonato. A indução? A indução com basixilimab. Aí não seria... eles pedem, eu acho que no paciente, viu? Não é no paciente, vai ser transplantado. Eu não vi nessa recomendação. Isso aqui é no paciente que já transplantado, que adquire a suspeita. Eu acho interessante esse protocolo da Espanha, porque ele manda tratar, não é guardar PCR, né? Suspeitou, começou a tratar. Aguarda o PCR, negativo, suspende, positivo, continua. Talvez esse seja o principal, talvez uma interrogação, se não seria a principal vantagem, tratar muito precocemente, né? Isso é uma interrogação também que nós não sabemos. Mas a questão é no pós-operatório imediato, como você trataria? No pós-operatório imediato, com a infecção, aí eu acho que a gente tenderia a seguir esse esquema com a cloroquina e a azitromicina, mantendo o inibidor de calcineurina e o corticoide que a gente faz de rotina na dose baixa. Mas também sem muita evidência, né? Uma das coisas importantes, eu conversei com o pessoal da Itália, se não ter inibidor de purina, de nenhum tipo. Se o paciente está sintomático no recém-transplante ou tardiamente, eles lá tiveram 10 casos de pacientes transplantados, todos acima de 70 anos de idade, 2 mortes, 2 recuperações, 2 estão em observação ainda, mas retirar o inibidor de purina, manter o inibidor de calcineurina em baixa dose e manter o everolimus em baixa dose. E o mais importante, dá para usar everolimo pelo menos após os primeiros 15 dias, tá? Sem risco de trombose tranquilamente. Perfeito. Essa colocação muito boa. Júlio, você gostaria de comentar alguma coisa específica? O protocolo é o mesmo protocolo do Ministério da Saúde, hidroxicloroquina, mais a azatilprina, tratar a população
de risco, porque eles são imunossupressores, na dúvida já começa a tratar e depois aguarda a confirmação por PCR. Perfeito. Eu vou colocar aqui, o César pede, precisamos fazer um protocolo universal para todo o Brasil. O Agnaldo está participando aqui, o William mencionou a realização de testes nos doadores. Mas, além da limitação da disponibilidade de testes, existe também a limitação da eficácia dos exames e o tempo para a sua realização. E a Luciana Haddad coloca, temos que considerar também a incidência de falsos negativos. E aí, logo depois, o Agnaldo fala assim, acho também importante comentar sobre o termo de consentimento. E nesse momento, o professor Medina está também na live conosco aqui, mandou para a gente aqui, ler aqui agora, e a gente poderia até comentar aqui já agora, Wiggins, o que ele escreveu sobre a sugestão do termo de consentimento que a BTO está tentando se organizar para propor para todos os centros de transplante no Brasil. Vou ler aqui exatamente o que o professor Medina escreveu. Como é de conhecimento público, vivemos na pandemia de infecção por coronavírus. Não sendo possível precisar acuradamente quais os riscos de adquirir um vírus num transplante comparado com o risco comunitário, estou ciente dessa situação e concordo com a realização do transplante, ciente da possibilidade de que, em contraindo a doença, as medicações utilizadas para evitar a rejeição do transplante podem torná-la mais grave. Então, essa é a sugestão que o professor Medina está colocando aqui, seguramente vai ser discutida na próxima reunião da BTO, para propor para todos os centros de transplante. Alguma colocação baseada nesse tipo de consentimento que foi lido aqui agora? Assim, eu acho que é importante, justamente, já vários membros da BTO solicitaram esse consentimento informado, porque eu acho, a IUCA já mostrou um da Unicamp, tem outros de outros serviços, então eu acho que é importante a BTO padronizar um consentimento informado que ficasse disponibilizado no site e para todas as equipes, para que nós pudéssemos trabalhar de forma semelhante. Eu acho que é uma ideia interessante e do jeito que está bem escrito, não vejo muita opinião a fazer para mudar algo. Eu acho que está muito bem assim. Perfeito, perfeito. A UDA está aqui também, já no nossa sala. E aqui tem a Amanda Pinter, doador com febre ou diagnóstico de pneumonia em UTI, onde não teve Covid. Como garantir que o doador não tem Covid, que também no país que está faltando testes e os resultados demoram de 7 a 10 dias? Eu acho que essa é uma dúvida que todo mundo tem. Na verdade, professor Ilka, o que você comenta aí para a Amanda nesse momento? Como é que você consegue ajudá-la? Vamos dizer que nós estivéssemos em outubro, esse paciente vai ser 1/3 dos que nos são oferecidos. Então, a gente tem a época de influenza, esses pacientes são oferecidos normalmente, com pneumonia, com febre, alguns a gente tem utilizado, né? Você tem o conjunto dos exames do doador também para você perceber. É diferente agora na época do Covid, mas se ele não tem suspeita, ele não está numa UTI suspeita, eu usaria sim. Tá? Claro que eu acho que a parte do termo de consentimento é muito importante, e no termo de consentimento também tem que constar que se o paciente não é submetido ao transplante, ele também tem risco de óbito em lista, né? Então, o paciente tem que saber, tem que ser oferecido a ele a informação. Se você não faz o transplante e você está grave, você pode ir a óbito, e se você faz o transplante, existe esse risco, e nós somos conscientes disso, né? O binômio é conjunto dessa consciência, mas dá para usaria sim. Oi, para aproveitar que você está aqui, já o Lúcio perguntou especificamente para você. Na Unicamp inicia Tamiflu e antibióticos para pneumonia bacteriana secundária? Inicia. Enquanto não sai o teste, eles estão usando o oseltamivir, sim, porque a gente está começando a casar, porque as noites já estão frias, né? Então nós já temos com mudança de tempo e amplitude térmica. Então, nós temos a influenza sazonal agora, principalmente em Sudeste e Sul, vão entrar. Então, é entrado sim. Quando você Tamiflu, se colhe o exame, né, para você ter. Em relação ao teste, no México, nós tivemos uma reunião na sexta-feira, a Rilges participou também, com a OPAS, em alguns países da América do Sul, os doadores estão sendo usados de acordo com o resultado do teste. O RT-PCR vão ser recebidos, hoje foram recebidos 40 mil pelo Ministério, a gente tem conversado com o Ministério, a Câmara Técnica Nacional tem conversado com o Ministério,
para que não só esses exames estejam disponíveis para profissionais de saúde, mas também para os doadores nos locais que são epicentros da doença. Ô, Ilka, só uma complementação aí, ó. Em relação ao resultado do exame 7 a 10 dias, depende das centrais estaduais, porque são enviados por LACEN. Por exemplo, no Ceará, o PCR agora, esse último transplante foi feito, o doador foi feito anteontem, demora 10 a 12 horas. Então, é um tempo razoável, tem que ter prioridade. O problema é que demora 7 a 8 dias, porque tem uma gama de exames e fica lá esperando. Mas se as centrais se organizarem junto com a Secretaria de Saúde Estadual, eles podem priorizar e você ter o resultado em torno de 8 a 12 horas, que é um tempo razoável para manter o doador. Essa é a ideia, inclusive a coleta, né? Eles propuseram a coleta, o Joel, o pessoal, seguindo as orientações, até o pessoal do Uruguai, do México e da Argentina, na hora que houver a notificação do doador, então ele é um doador elegível, a família já intencionou a doação, já se faz a coleta, porque senão você tem o tempo de coletar, você tem o tempo de chegar até o local, de realizar esse exame, porque o exame mesmo é feito em 4 a 6 horas, mas você tem todo esse tempo circunstanciado. Isso correria paralelamente com o tempo da doação. Então, esse é o previsto para daqui 15 dias. As centrais estaduais receberão esses exames. Estou falando futuro, tá? Tá, perfeito. Muito legal que a Raquel está aqui ajudando a gente, ela participou aqui respondendo a Amanda também, falando, se não tem etiologia comprovada do quadro pulmonar, deve ser descartado esse possível doador. Professor Carneiro, a Daniela Almeida está perguntando assim, como está o transplante intervivo no Brasil de fígado? Olha, a priori, eu acho que o transplante intervivos está restrito às crianças, porque a doação em criança é muito pequena, e tem se transplantado intervivos, as equipes fazem, porque existem crianças que têm situação clínica muito crítica e que precisam continuar transplantando. Então, eu acho que nas crianças, eles estão fazendo, ao menos os cirurgiões pediátricos que a gente tem contato, estão fazendo em casos graves e que precisam do transplante. Agora, também existem adultos que têm um doador com MERO alto, e aí eu acho que é uma situação muito complexa, porque nós vamos ocupar 2 leitos de UTI, uma estrutura dupla. Então, mas isso também, eu acho que aí entra aquela questão do caso a caso. Eventualmente, numa situação muito complexa, de perda, de risco muito alto, pode-se eventualmente fazer um transplante, mas tem que justificar pela gravidade do receptor. Pelo risco do doador em internar numa UTI, os doentes envolvidos vão internar, então se tiver UTI específica para só ter o receptor sem contato com Covid, etc., aqueles cuidados habituais. Então, eu acho que nas crianças, eu acho que poderia se continuar, mas nos adultos, casos de muita exceção. Muito bom, perfeito. A gente está com bastante gente na sala aqui, eu até peço desculpa se eu pular alguma pergunta, porque está chegando bastante pergunta. O Renato Ferreira, prezados, se fizermos um transplante e depois o doador tiver PCR positivo, qual a estratégia de vocês que vocês farão? Visto que a maioria é assintomática. Então, assim, a gente teve uma doação, coletou o PCR e não saiu o resultado, o PCR vem depois já do transplante realizado. Então, você sabe que você transplantou um órgão que o doador era positivo. Qual a estratégia, professor Wiggins, para a gente começar aqui? O que você acha? Aí interessante era esperar o PCR para aceitar o doador, no caso, já que foi uma exceção. Aí a gente fica numa zona branca, né? Mas eu tenderia a utilizar um esquema de azitromicina, cloroquina, é uma discussão, não dá para... É uma possibilidade, já que provavelmente o risco de contaminação é muito grande, né, nesse caso. Dos órgãos e da equipe. Então, é uma possibilidade, mas não tem respaldo na literatura. Na quinta-feira da semana passada, um paciente veio com a esposa na coordenação e passou pelos nossos médicos da coordenação e pelas enfermeiras. E estavam os dois bem e aceitaram, assinaram os termos que, nessa fase, em função de ter uma doença grave, etc., aceitaram, assinaram os termos. No sábado foi feito o transplante e, no final, um acompanhante falou
que naquela hora estava muito complicado, porque eles tinham 2 pessoas na UTI, o pai e a mãe. Ele falou, mas por que a mãe? Ela esteve aqui, não, está internado com suspeita de Covid, de coronavírus. E aí eu chamei na UTI para começar com o hidroxicloroquina, mas a comissão de infecção do hospital não deixou dar, ficou esperando a sorologia, que por felicidade veio negativa. Mas, então, nós temos que deixar isso pronto, que pode acontecer sim. Eu acho que a resposta melhor é consultar a nossa comissão de infecção. Isso, deixar tudo pronto com isso. Eu acho que as comissões de infecção, né, de controle de infecção hospitalar, elas vão querer aguardar se o paciente tem sintoma, se vai desenvolver a doença, porque até você tem teste mesmo PCR falso positivo. E a gente sabe que... O infectologista é do grupo, o Dr. Edson Abdala, que não concordou. Fica difícil para a gente ir contra, né? Mas assim, a hidroxicloroquina também não é um medicamento sem efeitos colaterais, né? E num fígado em recuperação, a gente não sabe se seria seguro assim para a gente usar de forma profilática, né? Sem ter evidência da doença. Professor cansado, que faz doença autoimune, tem 300 doentes em segmento e é um defensor que a gente deva usar. Quer dizer, eu estou dizendo que é um assunto muito controverso, né? Qualquer janela está aberta a negociações. O Gustavo, a Raquel está nos ouvindo, ela pode responder melhor esse caso, né, Raquel? A Raquel está aqui, e até o César Ferrari sugere aqui que façamos um protocolo único para o Brasil, certamente guiados pelos 2 infectologistas, a doutora Raquel e o doutor Edson. E o André Watanabe fez uma pergunta muito interessante aqui. Qual equipe já teve caso confirmado de Covid em paciente transplantado? E qual foi a evolução? Algum de vocês já tiveram confirmado algum caso em transplantado? Não. Júlio? Não, ainda não. Nós não tivemos esse momento, não vivemos ainda. Isso é bom, né? E a Ilka? Ilka, algum caso aí? Não, nós não tivemos, mas eu fiz uma consulta. Nós tivemos uma live com o pessoal da Exote na quinta-feira. Aí eles apresentaram no LTS também. E aí eles apresentaram na China 11 casos, naquele mundo de gente, só teve 11 casos, e pacientes com poucos sintomas, mas também na China, acima de 70 anos, os 3 que tiveram foram a óbito. Os outros recuperaram, eram sintomas leves. Olha, ótimo. O Lúcio acabou de mandar aqui. Tem um caso, 3 anos de pós-transplante. O Lúcio acabou de falar, o Lúcio Pacheco acabou de mandar aqui para mim que ele tem um caso lá no Rio de Janeiro. E a evolução? Oi? A evolução. Ele vai contar aqui ainda, porque ele está no WhatsApp aqui, ele só mandou isso, tem um caso, vamos aguardar, ele está ouvindo a gente. Pergunta a idade. Idade e desfecho, Lúcio, para a gente, manda o que eu falo. Eu vou passar aqui também já, ele vai me responder. A Raquel, todo mundo está aqui querendo realmente um protocolo único nacional. E a Raquel está falando, Renato, profilaxia ainda não está estabelecida, mas tenderia a fazer. É o que foi comentado. Não está estabelecido fazer profilaxia, uma vez que a Raquel se posicionou bem aqui agora. Raquel fala com o Edson Abdala. O Eloy de Hipólito, qual a justificativa para não usar inibidores de purina? Professora Ilka, me ouviu a pergunta? Ouvi. Pode responder, por favor. O que o pessoal da Itália falou é que quando você usa inibidor de purina, você acaba deixando o paciente mais suscetível à infecção viral. No mesmo raciocínio que a gente faz com o citomegalovírus. Você tem, principalmente doença, você retira a azathioprina, ou retira o micofenolato e modula a imunossupressão. Não se retira a imunossupressão de todo nesses pacientes, e o que eu vi, né, dos relatos, tanto dos chineses quanto dos italianos nessa live da quinta-feira, foi manter o inibidor de calcinerídeo em nível médio, nem muito alto, nem muito baixo, para não haver rejeição e você precisar entrar. E a outra coisa que eles também não faziam era a indução. Não faziam. Não. Isso no transplante imediato, na indução e no transplante, isso.
Ô, Ilka, tá no mudo o seu aí, precisa botar... Ilka, precisa tirar no mudo. Precisa tirar do mudo aí. Pode repetir, por favor? Para eu repetir? É, porque estava no mudo. Desculpa. Retirar a inibidor de purina no mesmo raciocínio que você faz, como se trata de uma replicação viral, para você não favorecer essa replicação viral nem o ataque celular. Então, você trabalhar sem o inibidor de purina, com um nível de FK na média, nem muito alto, nem muito baixo, para não haver rejeição, para que você não tenha que tratar a rejeição ou com corticoide ou análogo, né? Dependendo do protocolo. E entrar com... Aí um grupo entrou com everolimus, outro grupo não entrou com everolimus, e a outra coisa vai não entrar com indução. Tá, perfeito. Deixa eu só voltar aqui no caso do Lúcio. O Lúcio respondeu aqui. Então, o paciente dele está entubado, já está comprovado o diagnóstico, já está 15 dias no tubo, tem 65 anos e ainda grave. Está usando apenas Prograf como imunossupressor e eles mantiveram até agora o imunossupressor. Tá? Essa é a atualização que o Lúcio colocou aqui agora. A Raquel falou que no Hospital do Rim tem 4 casos já, sendo um óbito, e na USP tem 1 caso no rim e desconhece casos no fígado. Então, agora, o Lúcio acabou de citar o primeiro caso, talvez no Brasil, se alguém tiver aí, que estiver assistindo a gente, pode já colocar aí também na discussão. A Rita Silva, alguma recomendação específica para pacientes com CHC? Júlio, alguma recomendação específica nesses casos para vocês aí? Eu acho que a única questão particular no CHC é risco-benefício para ele, né? Então, vamos imaginar, assim, aquela questão que já foi discutida de escolha do doador e a utilização desse doador para esse receptor, né? Então, mas a gente segue a mesma regra, não existe nada diferente, né, nesse momento que a gente possa aplicar para esse paciente. Paciente que está no CHC ainda longe de fugir do critério de Milão, talvez a gente possa esperar um doador melhor, mas aquele que já está indo com risco de perder a oportunidade do transplante, talvez a gente tenha que considerar o transplante dele mais rápido possível. Professor Carneiro, alguma comentário? Eu acho esse raciocínio do Júlio muito bom, porque são pacientes que têm muita probabilidade de sair do critério e nós não sabemos quando ele poderá transplantar no futuro. Hoje ainda nós temos algum órgão e fica difícil negar. O que vai acontecer daqui a 2, 3 meses a gente não sabe. Nós não sabemos absolutamente o que vai acontecer no futuro próximo. Então, por isso que eu digo, nós temos que raciocinar agora e eu concordo integralmente com a postura do Júlio. Perfeito. A Bartira está aqui também conosco. É muito importante a padronização de consentimento, e isso já está sendo desenvolvido, né, junto com a diretoria da BTO, não somente no Covid, mas para outras doenças endêmicas. Tá? O André Tanabe pergunta, obrigado, Raquel. Alguém com Covid no paciente com transplante de fígado já foi feita essa pergunta, e depois o Márcio coloca aqui, Márcio Dias de Almeida. Nós temos 2 pacientes já com diagnóstico definido. Um de 35 anos com boa resposta a ácido e hidroxicloroquina e tem alta manhã, e um de 60 anos com o mesmo esquema associado à caletra, no tubo. Ainda está no tubo o paciente, essa é a colocação dele. Adriana Miranda agora, fazendo uma pergunta. Boa noite a todos. Alguma recomendação especial para os casos de hepatite aguda grave com indicação de transplante por priorização? Alguém poderia comentar a priorização aí para a Adriana, por favor? Olha, se quiser, posso comentar. É um caso, uma falência hepática aguda, que é o que a gente discutiu, né? Esse paciente não tem opção. A opção do transplante é óbito, né? Então, esse paciente você tem que ser mais liberal em aceitar doadores nesse período. Aí eu acho que é uma situação em que nós transplantadores não temos dúvida, né? Esse paciente deve ser transplantado dentro do possível com doador, bom também com bom doador, e eventualmente você poder correr o risco. Mas como o professor Carneiro falou, conversando com a família, explicando toda a gravidade da doença e o risco inerente ao cenário atual. Então, risco concreto versus alguma coisa que ainda desconhecemos. Então, isso. O risco concreto é não transplantar e a doente falecer. Então, nós temos que fazer
o transplante, sim. 90% da falência hepática aguda dentro do King's College, né, tem 90% de mortalidade sem o transplante. É isso. Então, realmente, não tem outra opção. Então, pô, tem bastante gente aqui. Olha, a Daniela entrou aqui também, já, a Daniela Salomão. Vocês estão testando os receptores antes do transplante? Tem algum de vocês que estão testando assim? Chegou para transplantar, testar ele antes de fazer o transplante? Não. Para nós é impossível ainda fazer em doentes ter a resposta de imediato. Então, não dá tempo, porque tem que ser no preparo do transplante no dia e a gente tem a resposta. Então, nós não estamos, não. É uma discussão que você tem aí, claro que eu acho que você tem que usar muito a clínica e a epidemiologia, mas alguém já interrogou se na hora do transplante não valeria a pena fazer uma tomografia até sem contraste na hora que o paciente chegasse no hospital. Isso é só uma interrogação, eu não tenho essa resposta, mas já fizeram esse questionamento porque, claro, em alguns pacientes você poderia ter alguma lesão suspeita, mesmo com pouco sintoma ou sintomática, mas não temos essa resposta. Acho que se o PCR for alterado, nós vamos tomografar. Perfeito. É muito interessante, tem bastante gente aqui. A Raquel está aqui conosco, ela já está ouvindo tudo, não sei se o Edson está também, mas ele está sendo muito citado e está todo mundo pedindo que os dois sentem juntos para tentar desenhar algo único para o Brasil. A Samantha Basta falou que aqui no Rio de Janeiro nós fazemos checklist dos sintomas dos últimos 14 dias para ser aplicado ao receptor no máximo no momento do transplante, para evitar também transplante de receptores positivos. Tá? A Daniela já fez a pergunta, e a Fernanda falou, Márcio Dias, nesses dois pacientes você diminuiu o esquema de imunossupressão, então ele pode participar aqui conosco falando o que está acontecendo. O César Huygens está perguntando para você aqui, o César Henrique Alves Lira, o trabalho do professor Huygens citou com os 200 pacientes de transplante hepático foi da população pediátrica apenas? Ou teve adulto ali também? Aquela população daquele hospital foi a maioria pediátricos, né? Mas ele faz um levantamento prévio de outras coronaviroses que aconteceram no passado e não encontraram pouca resposta. Por isso que a validade realmente é menor, porque a maioria da população pediátrica realmente era um grande hospital pediátrico da região da Lombardia. Tá, perfeito. Então, esse é um número interessante de colocar. A Raquel está bem participativa aqui no chat, aqui, ajudando bastante a gente a responder. A Uda acabou de colocar, acabei de receber um zap de uma filha de uma paciente meu de 68 anos, diabética, transplante há 10 anos, vírus B. Foi entubada hoje no Santa Marcelina, aguardando PCR, porém já iniciado a cloroquina. Eu acho que são muitas as perguntas aqui, estou aguardando, não sei se o chat ele desconectou, não. Eles estão aqui, entre eles, conversando algumas particularidades, e eu acho que a gente ainda tem mais 10 minutos para finalizar, e se cada um agora pudesse, baseado nas dúvidas que surgiram aqui, que foram basicamente o que fazer quando tiver um caso de Covid positivo no transplante hepático, e quando aceitar ou não, eu acho que é o momento da BTO, junto com todos os líderes de opinião, dentro do departamento de transplante de fígado, a gente discutir algum protocolo específico para o transplante hepático, baseado nas dúvidas que são a mesma dor para todos os centros de transplante. Então, eu gostaria que cada um, professora Ilka, poderia agora iniciar aí um desfecho, o que ela acha desses dois principais temas, se aceitar ou não, e o protocolo, que a gente está aguardando aí, todo mundo citando aqui o Edson e a Raquel para ajudar nesse protocolo. Então, eu acho que tem duas coisas que a gente, essa semana, ganhou, né? Que é o termo de consentimento nacional, que eu acho que isso minimiza qualquer ação judicial futura, porque garante a nossa responsabilidade civil perante um paciente em lista que está grave ou gravíssimo, né? Como um fulminante ou um mel acima de 30. Então, eu acho que o termo de consentimento aí é fundamental. A outra coisa é seguir aquela portaria do Ministério do doador suspeito, levando em consideração, acho que, de novo, a gente tem que levar em consideração essa disparidade nacional e analisar caso a caso. Então, vai ser à la carte, o binômio receptor-doador vai ser à la carte para ser estudado. E eu acho que prestar atenção, a gente está com espaçamento de consultas
e usando a teleorientação, né, a telemedicina para o transplante, prestar atenção no sistema respiratório dos pacientes transplantados. Perfeito. Professor Carneiro, as suas considerações aí para a gente conseguir passar um pouco mais de informação para todos que estão nos ouvindo agora, por favor. Eu estou de acordo em fazer protocolos, eu acho que temos que fazer mesmo, principalmente esse de tratamento em caso de positividade de doador ou receptor, que a gente fique sabendo depois. Acho que os infectologistas devem fazer e nos dar esse subsídio para que a gente possa ou fazer um estudo dividindo casuística também, que a gente possa tirar uma conclusão, porque a literatura também não é clara, então eu acho que isso é claro. E lá no nosso serviço nós definimos o seguinte, a priori, se for fulminante, nós vamos, a não ser que o doador tenha franca evidência de doença. Se for MELD acima de 29, nós também vamos ser mais liberal, bem liberal na aceitação, sempre com termo de compromisso e o consentimento da família. Entre 20 e 29, se for evitável, nós vamos evitar. Mas se for um doador com epidemiologia e com uma história recente que não tenha de infiltração ou comprometimento pulmonar ou um PCR alto, nós vamos aceitar. E postergar todo o transplante que for possível, porque nós não podemos sobrecarregar também a estrutura pública, que nós não sabemos amanhã como vai ser. Então, filosoficamente, nós achamos que devemos manter os programas ativos e sempre tomando esse cuidado de que se use o termo de consentimento da família assinado. Isso foi um passo muito importante, que a gente faça o protocolo, e aí nós vamos ter que ir discutindo periodicamente para saber qual é o destino que vai ter essa epidemia. Professor Júlio, muito obrigado. Professor Carneiro, professor Júlio, alguma consideração final para a gente, por favor? Eu acho que, primeiro, que nós devemos ter em mente que isso é passageiro, esperamos que seja o mais breve possível e que a gente possa retornar ao nosso usual, a normalidade com brevidade, né? E eu acho que nesse momento é importante salientar a não interrupção dos programas, porque isso pode levar a uma demora para a reativação no momento que a gente estava observando um aumento das doações e do número de transplantes e assim por diante, né? Eu acho, além das questões já colocadas aqui, gostaria de enfatizar a importância de se trabalhar em cima de protocolos, e eu colocaria aí um envolvimento importante das CNCDOs, né, que elas pudessem desenvolver um protocolo para teste de doadores, e aí também a disponibilização de testes para receptores, e junto com, talvez, aí a Câmara Técnica de Fígado, desenvolver um protocolo que pudesse ser adotado para o tratamento preventivo ou não do COVID em pacientes receptores de transplante de fígado, né, para a gente não ter as diferenças dentro das CCIHs de cada hospital, de cada local, que a gente sabe que às vezes é difícil convencê-los, né, a peculiaridade que é o paciente transplantado de fígado. Obrigado, professor Júlio. Gostaria de parabenizar o nosso presidente Huygens pela iniciativa. Nós temos mais de 100 pessoas na sala aqui perguntando, são muitas as perguntas, outras me mandam direto pelo WhatsApp aqui, para que a gente consiga fazer. O Lúcio acabou de fazer uma colocação aqui sobre o EPI na captação, mas eu gostaria de convidar agora o professor Huygens para fazer as considerações finais, finalizando aqui hoje a nossa live, que é muito importante dividir essa experiência com todos os colegas transplantadores do Brasil. Realmente está sendo uma experiência muito gratificante, e eu concordo plenamente com vocês em relação à necessidade de um protocolo para tratar os casos suspeitos de infecção pós-transplante. Eu acho que a BTO tem uma comissão, a COINT, que é muito bem coordenada pela professora Raquel, então eu acho que ela está quase que intimada a discutir esse protocolo, semelhante ao que fez a Sociedade Espanhola agora, de
transplante, que divulgou um protocolo de tratamento dos pacientes contaminados tão precocemente, pós-transplantes. E em relação ao tópico mais importante que aqui foi citado, que é em relação ao uso do doador, eu acho que, como foi falado aqui, o país é um país continental com disparidades regionais. Então, por exemplo, um aspecto é você ter um doador em Juiz de Fora, lá em Montes Claros, por exemplo, que não tem nenhum receptor positivo, nenhum paciente com Covid. Você pode utilizar puramente critérios clínicos e epidemiológicos. Mas à medida que a pandemia vai se espalhando, você começa a ter transmissão comunitária, quando o doador começa a ficar mais tempo de UTI, mesmo ele não tendo contato, mas já temos colegas, profissionais de saúde contaminados. Então, nós temos que pressionar as nossas centrais estaduais de transplantes para que, através do seu laboratório central, isso já acontece aqui no Ceará, eles priorizem o resultado, que vai sair com 8 a 10 horas, e aí daria uma segurança maior em relação às equipes. Como você falou aqui, existe um pânico muito grande nas equipes profissionais, com razão. Inicialmente se acha que o risco de contaminação durante um procedimento cirúrgico é importante. Então, essa segurança para a equipe, saber que está trabalhando com um doador PCR negativo, creio que é muito importante no momento atual. Muito obrigado, professor Huygens. São vários colegas participando, então a demanda realmente foi uma demanda bem elevada para que a gente pudesse terminar hoje aqui a nossa live discutindo esse assunto. Seguramente o que foi discutido hoje não será uma verdade absoluta daqui 2 ou 3 dias, cada um vai estar vivendo um momento diferente, mas o que foi discutido hoje, no dia 30 de março de 2020, até o momento, são essas as dificuldades e limitações, tanto do diagnóstico e tratamento e condução desses pacientes. Muito obrigado a todos, boa noite. Amanhã nós vamos ter outra live da BTO com relação ao transplante, que será divulgado agora à noite para vocês. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. Boa semana.